Pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Droga e Sociedade. Eu me chamo Cleuda Apolinário, sou socióloga de formação e tenho uma experiência aí no trabalho de política sobre drogas. E por conta disso, resolvemos criar esse canal de diálogo e bate-papo com pessoas que têm expertises, que têm uma experiência nessa área. E hoje aqui nós estamos com um convidado muito especial, que é o meu amigo Ivanildo Andrade, que é psicólogo, também trabalha na área de dependência química, e eu o convidei para conversar um pouco com vocês hoje, que eu acho que vocês vão gostar bastante desse nosso bastebate. Ivanildo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Cleuda. Tudo bem. Agradeço imensamente o seu convite para estar aqui junto com você. Já te parabenizando por esse projeto. Precisamos de espaços na mídia onde seja possível falar sobre esse problema que ainda é rodeado de muito preconceito, né? Muita dificuldade para se falar. Eu sou psicólogo, sou especialista em saúde pública e dependência química, e durante 5 anos apresentei um programa de rádio onde a gente tentava também levar um pouco de informação para a sociedade em relação a esse tema. Quanto mais falarmos sobre o tema, sobre o assunto, menos preconceito e mais assistência e informação nós daremos à sociedade. Eu acredito que quem trabalha nesta área precisa aplicar os 12 passos na sua vida, né? É necessário que quem trabalha nesta área, do meu ponto de vista, aplique e utilize os 12 passos, porque é isso que vai, de fato, ajudar muito o dependente e as famílias também. E aí, desde 2009, eu atuo como psicólogo e foi onde eu busquei me especializar nesta área. Então, desde sempre, eu trabalho com famílias, trabalho com dependentes químicos e com o programa Tocando em Frente, em 2014, eu tive a oportunidade de começar a conhecer mais pessoas, ampliar ainda mais meu network, e aí foi quando eu percebi o tamanho do trabalho que ainda tínhamos pela frente, e principalmente no que se refere às políticas públicas para lidar com o problema das drogas no Brasil. É interessante, Cleuda, você até agradeço você me dar a oportunidade de falar sobre isso. Trabalhar com a dependência química é bem complicado. Você investe tempo, investe energia, investe afeto, investe carinho, investe tudo, às vezes, num paciente, numa família, e nós sabemos que nem sempre são flores, os resultados nem sempre aparecem. Eu digo que exige de qualquer profissional que trabalha uma dedicação e uma abnegação absurda, e se não for por algo que esteja muito além daquilo que transcende o que é humano, você não consegue trabalhar, porque é muito frustrante. E por que é frustrante? Porque é uma doença extremamente complexa. Eu aprendi com o tempo que trabalhar com a dependência da doença química, com a doença da dependência química, é necessário você ser uma pessoa extremamente resiliente. E, poxa vida, também outra coisa, caramba, por que nós não podemos facilitar um pouco também a nossa vida em algumas questões? Podemos também trabalhar com a prevenção, é muito menos, menos sofrimento, e eu não estou dizendo que eu não deixo de trabalhar com tratamento, nada disso. Mas abordar, olhar para a prevenção era um foco, era algo importante e necessário. Quantas pessoas eu comecei a ver trabalhando com a prevenção, fazendo trabalhos super bacanas, né? E, poxa vida, como isso é muito mais resolutivo. E você atende e consegue atingir uma quantidade muito grande de pessoas e consegue resultados muito bacanas. Um exemplo disso é o Anjos do Esporte, com o André Brasolin, que realiza um trabalho magnífico com as crianças. Nossa, conheci. Tivemos uma conversa, é verdade, com crianças, adolescentes por meio do esporte. E falei, poxa vida, né? Como é interessante. Crianças, às vezes, em estado de vulnerabilidade social, vivendo em regiões super carentes, que não têm oportunidades. Aí você tem toda essa questão você como sociólogo, é evidente, né?
observar toda a questão sócio-histórica, econômica, cultural, o quanto os nossos jovens e muitas crianças da periferia, em estado de vulnerabilidade social, não têm realmente oportunidades, às vezes, de fazer escolhas diferentes. E o esporte, a educação, a arte, a cultura, o lazer, enfim, como isso é importante na vida das crianças. E eu comecei a pensar também, mas e as crianças que têm tudo isso e mesmo assim fazem uso de droga, né? As crianças de condomínios, as crianças que vivem nas classes mais abastadas, mais privilegiadas e que mesmo assim fazem uso de drogas. Para a gente entender a complexidade. Então, independentemente do status social, cultural e econômico, é uma realidade para todos. E aí eu vi, num dado momento, uma mãe perdidaça em relação a um filho de 14, 15 anos que estava fazendo uso de maconha. E eu falei, caramba, ela não consegue dizer não, ela não consegue impedir, ela não consegue se posicionar. E eu fiquei muito curioso peraí, ela sabe que a criança está fazendo uso, ela não quer que ele faça uso da maconha, ela supõe que a maconha não faz mal, mas ela não consegue dizer para ele não faça uso, ela não consegue tomar atitude. Foi aí que eu falei para mim mesmo, talvez eu precise começar a trabalhar com esse perfil, com essas mães, com esses pais de jovens adolescentes, que muitas vezes por essa mãe e por esse pai não conseguirem atuar, permitem que eles usem, e esses que começam a usar lá na frente podem vir a se tornar dependentes químicos. Então, precisamos intervir, chegar antes, para que aqueles casos mais complexos, que a gente às vezes fica extremamente frustrado, não precisem chegar lá. Podemos trabalhar no antes, no agora. E aí é quando eu começo a perceber que o problema não está só no jovem, no adolescente, na cultura, na sociedade. Nos pais, nas mães, que não conseguem lidar com a situação. E aí... O que às vezes não é só não conseguir, né, Fernando? Às vezes não sabe como, né? Tem uma dificuldade de conhecimento, de entender como é que age numa situação dessa, né? Acho que também passa um pouco por aí, né? Perfeito. São variáveis, né? Não sabem, têm dúvidas e muitos não possuem mesmo condições emocionais para fazer e realizar isso. E aí é onde, como eu sou psicólogo, eu não consigo... sempre quando eu olho, eu tento... o que é interessante, né, Gleuda? Você traz essa visão mais social, sociológica e tal. Com certeza. Mas e a questão emocional, afetiva, psicológica, né? São às vezes pais e mães que não estavam prontos para serem pais e mães, que projetaram nesses filhos aquilo que eles desejam, aquilo que eles esperam. E aí quando eles veem nesse filho acontecendo algo que eles não esperavam, ficam tão surpresos, tomam um susto e ficam confusos, não sabem o que fazer, porque tem uma outra questão, né, Gleuda? Nós vamos perceber hoje a nossa cultura relativizou-se muita coisa. O jovem, ele hoje procura satisfazer-se, né? Existe uma sociedade um tanto quanto hedonista, individualista, imediatista, relativista. Aí você pega tudo isso. Isso que eu falo, e tem todo um processo dele estar nesse meio e tentando também criar sua própria identidade do meio, né? Exatamente. Então, se você começa a ter uma ideia de que você pode usar um determinado tipo de droga que não causa, entre aspas, risco, por que não? Adolescência, momento de você estruturar a sua identidade, o momento de você fazer os enfrentamentos, o momento onde você se contrapõe aos pais, o momento onde você vai buscar a sua tribo. Aí você
se vê inserido num contexto onde existe muito mais liberdade, relativização dos valores, e pais ou mães com uma certa dificuldade de lidar com essas mudanças, é um ambiente perfeito, é um cenário perfeito para que você diminua a percepção de risco de determinados comportamentos na cabeça desse jovem. E isso começou a me chamar muita atenção. Eu falei, poxa, nós precisamos fazer algo em relação a isso. Aí foi quando eu comecei a tentar trabalhar essas demandas, né, de conscientizar os pais de que eles, por não estarem bem orientados e informados, que é o que você falou, porque o que acontecia às vezes dos pais chegarem para mim e falavam assim, Guilherme, mas o meu filho falou que ele leu 3 artigos falando que não faz mal o uso da maconha. Poxa, eu vou conversar com meu filho, ele sabe tudo sobre a... E você? Eu acho que ele tá certo, eu não sei, eu tenho dúvida. Você não está sabendo também se informar, você não está buscando, né, essa orientação. Porque também tem uma outra questão, né, Gleuda? Lidar com a demanda da realidade, lidar com a realidade, quando a realidade se impõe, primeiro que eu sinto um fracasso como pai. Pode falar o que quiser, mas inconscientemente todo pai, e eu estou falando daqueles que não acham, não concordam com o uso, nem da bebida, e nem da maconha, nem de outro tipo de droga, porque sabe que isso de fato vai interferir dele, né? no desenvolvimento desse adolescente. Então esse pai, mesmo contrariado, ele começa a entrar num processo de ambivalência. Pô, eu não quero, mas ao mesmo tempo, será que eu não fui culpado por isso? Eu não quero, mas será que eu também não sei ao certo o quanto isso pode ser hoje natural na vida das pessoas? Pô, pai, todo mundo usa, pai. Pô, mãe, todo mundo tá bebendo. Todo mundo, vírgula, cara pálida. E os pais, todo mundo tá usando, então... Aí entra na negação, né? Para que eu vou ficar enfrentando ou criando uma crise dentro da minha casa com esse filho, com essa filha? É muito complicado, é muito complexo, existem várias nuances. E aí eu comecei a ver assim, a complexidade que é, às vezes, você dizer para o pai, falar com este pai, porque para você ter uma linha de raciocínio, você precisa começar a trabalhar com todas essas variáveis que são subjacentes. E aí eu percebo, né, Gleuda, hoje, como é difícil acessar, como esses pais têm dificuldade também de admitir e trazer para si isso como uma maneira de também poder trabalhar em relação a esse problema, porque ainda querem soluções rápidas e fáceis. E o comprometimento com esse processo demanda demanda da pessoa, exige da pessoa mudança de comportamento. Só que assim, os pais não percebem este investimento que ele fizer agora, que para ele já é muito, não é nada, ou é muito pouco, se comparado ao esforço e a demanda que os pais têm que fazer com esse menino de 21, 22, 23, num processo de agravamento, ou até com a dependência instalada. É isto que eu gostaria que eles conseguissem perceber, que prevenir agora não é também osmose, né? Acontece sem fazer esforço, né? Naturalmente. Tem mudança de comportamentos, né? E sabe, Vanessa, você está falando isso, eu estou lembrando uma conversa que eu tive com a professora Zília, e ela fala muito dessa questão do diálogo dos pais, né? Então, ela aborda exatamente isso. Os pais precisam aprender a dialogar com seus filhos antes que aconteça.
né? Antes dele tomar o primeiro drink, antes dele usar a primeira maconha, antes que aconteça, os pais precisam se preparar para essa conversa. Não é fingir que nada está acontecendo e não é deixar esse assunto para a escola ou para a vida lá fora. É dentro de casa iniciar essa conversa. Agora, o que você está falando é uma coisa que complementa, né? Que é exatamente isso. A dificuldade dos pais em saberem dialogar sobre isso, né? Então, cada vez mais tem que se informar, tem que ler, tem que pesquisar o assunto para poder saber conversar com o filho, saber chegar no filho, né? Antes que o fato aconteça, né? Eu estou preparado para o que der e vier. Aí acontece e você fala, não estava tão preparado assim. Né? Exatamente isso. Mas, se eu tenho já uma base, um conhecimento, informação, com certeza eu saberei lidar melhor do que se eu não soubesse nada. Veja, surge o seguinte: prepare-se para o pior. Prepare-se para o pior. Então, na pior das hipóteses, o seu filho vai usar droga. Ponto. Espere o melhor. Meus filhos não vão usar drogas. E se adapte ao que vier. Ele não usou droga? Uhul! Ele usou droga. Eu preciso estar atento a isso. Que é o que você falou. E por que os pais não se preparam? Primeiro, porque ainda nós temos um baita preconceito. Ainda é vista como um problema de moral. Os pais têm vergonha porque, com certeza, a sociedade vai dizer o problema é da mãe, o problema é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do pai. Não tem... Nossa, nós estamos... Ainda vivemos essa realidade, infelizmente. Se procura um especialista na área, um profissional sério, é evidente que ele vai trabalhar isso pelo viés da saúde mental. Sim. Não é? Ele vai orientar essa mãe, esse pai, esse filho, essa pessoa que faz uso, por uma outra perspectiva. Mas a sociedade ainda vai olhar para essa pessoa como alguém que moralmente não está adequado a essas regras, essas normas sociais, idealmente prontas e feitas. O medo e a vergonha acabam impedindo que essa família procure ajuda. O medo e a vergonha acaba que, às vezes, não estou dizendo que todos os casos sejam assim, mas é uma das variáveis que influenciam também na não prevenção ou na não busca de se preparar. Porque é, de novo, aquela velha história. Eu não me preparo para o pior. Porque na mente, na crença dessas famílias, o que eles fazem já é o suficiente para impedir que o filho faça uso. Quem disse, cara pálida? Tá bom. Tem uma situação instalada ali. Tem um fato concreto do seu filho estar consumindo e você não sabe lidar com a situação. Quais são as estratégias que você sugere e indicam para essas pessoas? Assim, olha, agora tudo bem, aconteceu, você não estava preparado, como você se prepara para enfrentar isso? Acho que é o passo seguinte, que é o que todo mundo se pergunta, né? O que fazer agora? O que fazer nesse caso? Primeiro, parar de negar, né? Parar de negar e, por favor, não fale, ele é adolescente. É só uma experiência, logo passa. O negar é isso, né Gleuda? Não, isso. Tudo bem que eu posso ter um olhar... É uma fase. Olha, é uma fase, pode ser que seja só experiência. Perfeito. Mas, além disto, eu preciso, a mãe, o pai, primeiro, não se desesperar, não brigar, não vir com questões moralistas, mas se apropriar, saber melhor o que está acontecendo. Há quanto tempo faz o uso, onde arruma dinheiro para comprar. É não acreditar a história do meu amigo, né? Mãe,
Mãe e pai, todo adolescente todo não, vai. A grande maioria dos adolescentes, a desculpa lá mais hegemônica é do meu amigo. Falou é do meu amigo, pode ter certeza que aí tem... Tem coisa. Tem coisa. Tem caroço no angu, é isso, né? Ou no meu angu tem caroço. Nesse angu tem caroço. Não se desespere, porque neste momento o que acontece, né? Se culpa, se desespera, não se culpe, não se desespere, se aproprie da situação, sem medo, sem vergonha. Tá ali. Encare isto como um dado de realidade. Não finja que não está acontecendo nada. Isso. Converse com o marido. Isso tem que estar claro para a família. O diálogo não pode ser de acusações, né, Ivanildo? Não, também tem isso. A conversa não é assim, porque você não fez. Não. É um diálogo assim, aonde podemos ajudar e acolher o nosso filho. Disse tudo. Porque é aquela história, a culpa é sua que não está em casa, a culpa é sua que trabalha demais, a culpa é sua. Gente, não existem culpados. Não existem culpados. Quando a gente começa a querer buscar culpado, nós vamos perder o foco do problema. Focar no que nós podemos controlar. Não se desesperar, não começar a pensar de forma somente negativa. Não. Parar. Claro, aí vem outras questões. Como que é a funcionalidade dessa família? Se é uma família disfuncional, se as pessoas não se conversam. Aí é outra história. Procurar ajuda em um lugar onde você possa se sentir acolhida. Grupos de apoio para a família. É o primeiro passo em busca de uma organização melhor, né, Gleuda? O entendimento desse fenômeno também, né? Os grupos, eu costumo dizer o seguinte, não tem efeito colateral. Não tem contraindicação. Para 100% das famílias, mães, pais os grupos são indicados. Porque não vai fazer mal. Eu fui no grupo, mas lá eu vi umas histórias muito ruins e tal. Ok, é porque você não está dando conta. Mas isso não quer dizer que, por causa disso, o grupo não seja bom. Muito pelo contrário. Ali é realidade, ali é verdade, ali é história. Eu posso aproveitar essa história terrível e utilizar a meu favor, dizendo o seguinte: eu não quero que isso aconteça na minha casa. Mas isso nunca vai acontecer, jamais. Quem disse, cara pálida? Pode acontecer sim. Para que não aconteça, eu posso trabalhar agora e no hoje. Então, grupos de apoio, profissional, especializado, não procure qualquer um, procure pessoas que realmente tenham experiência, sejam capacitadas. Comecem também a trabalhar mais em cima do seu filho, no processo de planejamento, de organização da disciplina do dia dele. Ocupe mais tempo com ele, conheça os seus amigos, converse na escola. Não é possível que nós possamos permitir hoje que os nossos filhos adolescentes estejam meio no comando, né? Você tem e deve exercer sobre ele a sua autoridade moral. Mas eu vou lá no quarto do meu filho, eu não vou pegar nas coisas dele porque isso é invasão de privacidade. Veja, uma coisa é você respeitar a individualidade do seu filho, outra coisa é você ser negligente. E aí eu sou muito direto, sou muito objetivo. Quando os pais chegam com essa conversa, eu falo: você está sendo negligente e você está se utilizando disto para não fazer o quê? Enfrentar o problema. Mas isso vai gerar um problema. Sim, vai gerar uma crise. Só que se o seu filho, se você não consegue gerenciar uma crise com o seu filho de 15 anos,
Quando ele tiver 20, 21, 22, 23, esquece. Menino de 16 anos, às vezes, de 15 anos, ele tem mais autoridade dentro de casa que a mãe e o pai. Tranquilo. E eu queria... Não, mas aqui a conversa, realmente, você está dando umas dicas muito, muito, muito importantes para os pais que estão aqui nos assistindo. E eu queria que se fizesse essas considerações tuas finais aí, com a seguinte questão que eu vou te colocar. Bom, tá bom. O jovem está lá, o pai descobriu, a mãe descobriu que está usando, tem todo esse processo de remanejo, né, de adaptação nessas circunstâncias, mas eu queria que você falasse, assim, vamos dizer, nas suas dicas finais, nas suas ponderações aí do que você está colocando, o que os pais também, nessa condição de acompanhar um filho dependente químico, né, o que eles precisam mudar dentro de casa, mudar no sentido, olha, está acontecendo alguma coisa com a minha família, com o meu filho e comigo, mas o que eu preciso enxergar dentro da minha casa? De maneira geral, né? Cada caso é um caso, né? Vamos pensar assim, né? Primeiro que eu penso que os pais tiveram uma oportunidade maravilhosa agora na pandemia de saber melhor quem são seus filhos. Porque foi um momento... Eu fico impressionado. Né? Eu estou muito curioso ainda, Gleuda, para começar a perceber a repercussão disso ali na frente. Porque a coisa ainda está escondida. Porque eu não acredito que nesse período de pandemia muitos pais não tenham percebido ou não tenham contemplado de fato essa realidade. Mas enfim, que é o quê? Que filho e que relação é essa que se estabelece? Bom, dicas muito tranquilas, né? Rendimento escolar, nível ou capacidade de concentração, atenção, memória, o autocuidado, né? Rede social do seu filho. Hoje em dia nós temos a rede social do Facebook, Instagram. Não dá, não tem como você não pegar alguma coisinha. Mas eu vou invadir a rede. Não é invadir, você é pai, você é mãe. Comportamento, por exemplo, de sono, às vezes dorme demais durante o dia, fica mais acordado à noite. A alteração de sono é uma das coisas mais básicas que existe para você perceber também. A questão o aumento ou a perda de peso também está muito ligada à questão do uso. E o cheiro, né? Tem coisas que... Maconha não tem como. Maconha é uma coisa absurda, né? Aquele cheiro é inigualável. Então, e às vezes vai encontrar apetrechos, né, diferentes, algumas coisas que... Às vezes os pais não sabem o que é. Encontra, não acha, não sabe o que é. O menino vai falar qualquer coisa, o pai vai acreditar. Não, vai lá, sabe o que é. Os vapors, os bongs, os óleos, tem uma porrada de coisa hoje. Então, pai dizer para mim que não dá para perceber o que não percebeu é porque é um pai que não olha para esse filho. É uma mãe que não olha para esse filho. Então, eu acho que o mais importante é primeiro avaliar que ambiente é esse. Vocês almoçam juntos? Vocês jantam juntos? Vocês tomam café da manhã juntos? Há quanto tempo você não conversa com o seu filho sobre os gostos dele, o futuro dele, qual a profissão que ele quer? Existe esse diálogo, aquela conversa de oi pai, oi mãe, tchau pai, e pronto, né? Então, são essas dicas mais simples que, assim, fazem parte do cotidiano. Não precisa de muito esforço para fazer isso. Não precisa de muito esforço. A gente não pode banalizar o risco e o dano social que causa hoje a droga em si, no caso, principalmente a questão da maconha, né, entre os nossos jovens, e as sequelas que isso pode ocasionar. É isso. Pessoal, como vocês viram, o assunto realmente... Ivanildo, muito obrigado, né? O assunto é muito sério e a gente, cada vez mais aqui pelo canal, nós vamos trazer outras informações, dando essas dicas. Eu acho que o Ivanildo deu várias dicas bem interessantes aqui para vocês no dia a dia da família entenderem o que a gente está falando. Ivanildo, eu queria te agradecer muito mesmo. Esse nosso bate-papo foi muito especial, foi muito rico. Eu que agradeço, Gleuda, pela oportunidade. Gleuda Polinário, que foi a nossa coordenadora do programa Recomeço em São Paulo.
está aí também trabalhando há muito tempo. Eu me lembro até hoje de uma palestra que eu vi da Cleuda falando do trabalho do recomeço, né? Então, além de trabalhar com tratamento, trabalhar com prevenção é importante, nós precisamos também dizer o seguinte, que se você hoje traz mais uma droga de abuso para a licitude, você também vai trazer muito mais pessoas para o adoecimento e para a possibilidade de desenvolver a dependência química. Eu tenho um canal no YouTube chamado Psicólogo Ivanildo, meu site é o www.psicologoivanildodeandrade.com.br e fico inteiramente à disposição e quero dizer às famílias, às pessoas que estão me assistindo agora, que vierem a assistir, não tenham medo, não tenham vergonha, busquem ajuda, se informem. A pior forma de preconceito é a falta de informação. Quanto mais informação você tiver, menos preconceito você vai ter. Quanto menos preconceito a sociedade tiver, menos mortes, menos doenças da dependência química, menos jovens fazendo uso de drogas nós teremos. É isso que eu espero que aconteça e que a gente consiga, e já deu parabéns aqui para a Gleuda pelo seu canal. Obrigada. Nós precisamos de mais e mais e mais informação e esse canal com certeza vai contribuir muito. Obrigado e até a próxima. Gente, muito obrigada. Ivanildo, muito obrigado mesmo. Foi muito boa a nossa conversa. Até os nossos próximos encontros. Tchau, pessoal. Obrigada, viu?